Quebrando as maldições hereditárias. Eu achei esse livreto da década de 80 que a minha avó comprou numa livraria católica. E para quem viveu na década de 80 e 90, esse foi um tema controverso, mas muito presente na fé católica, eh, por várias vertentes que tem a ver com discutir heranças da nossa família que envolveriam, demônios e pecado e uma certa, como que eu posso dizer, propensão a certas tentações demoníacas dentro de uma mesma família. Eu quero ler um pouco desse livreto e trazer um pouco de luz a esse tema e qual é o verdadeiro significado que pode ter dos erros que a nossa família, os nossos antepassados cometeram, e tem uma explicação na psicologia e na neurociência do porquê nós seríamos fragilizados e mais propensos a repetir certos comportamentos e como, mediante a confissão, a eucaristia e a oração, nós nos libertamos de tudo isso. Eu não vou entrar muito numa questão de libertação, houve vertentes disso dentro do catolicismo. Eu quero só que você escute o que eu tenho a explicar sobre esse livreto, para ver se não faz sentido na sua vida uma normalização de certos comportamentos que vão contra a nossa fé. Espera e escuta com calma, que eu vou trazer muita luz aqui para até coisas que eu enxerguei dentro da minha casa. Nesse livreto, ele fala do demônio familiar, ou eles também escrevem espírito familiar. Eu gosto mais do termo demônio familiar, que é o termo explícito do que eles estão explicando aqui. No Tratado do Inferno e no Tratado do Purgatório, que é uma literatura bem interessante, e até nos livros do padre exorcista Gabriele Amorfi, eles mesmos falam que os demônios, eles buscam brechas da nossa liberdade mal utilizada, do nosso livre-arbítrio, para poder se aproveitar de nós, gerando cada vez tentações maiores e esperando o nosso sim para essa tentação virar um pecado. Então, isso é um dogma da nossa fé, que existem demônios que nos tentam a vida inteira, certo? Nos tentam a parar de ir na missa, parar de rezar, a parar de imitar a Cristo, não buscar as virtudes espirituais e a imitação a Cristo. Pelo contrário, ir em outra direção. Então, isso não está errado. Qual é a ideia, o conceito do demônio familiar? É um demônio que ele vê terreno fértil na família toda, em mais de uma geração. Por quê? Olha que explicação interessante. Porque a partir do momento que uma pessoa do seu convívio cai em tentação e peca, você muitas vezes vai achar justificativas para aquilo ou normalizar aquele comportamento. E isso vem à luz da neurociência e da psicologia. A gente tenta achar desculpa para as coisas para sobreviver no meio em que nós vivemos e para continuar convivendo com aquelas pessoas. Qual é a tentação que os demônios se aproveitam? Se uma pessoa da sua família, um amigo, poderia também ser uma pessoa próxima, que você não quer, que você tem uma convivência, uma intimidade muito grande, mas vamos falar específico da família, porque a família é o alicerce da sociedade. Quando uma pessoa da sua família, pode ser seu avô ou bisavô, por isso que a gente fala dos antepassados, porque nós falamos de hereditariedade. Não precisa ser um irmão, um pai, uma irmã, uma mãe, um tio, um sobrinho, uma prima. Pode ser antepassados, os avós, bisavós, tataravós. Se um desses familiares caiu em tentação e cometeu um pecado, você, por motivos científicos da psicologia e da neurociência, que isso em qualquer livro tu encontra, você, para justificar aquela pessoa que você convive, que você ama, ou justificar a tua família no geral, como se você se justificasse naquele momento, você pode começar a achar justificativas para aquele pecado
e normalizar na sua mente aquele pecado. E qual é o problema disso? Quando uma pessoa tem qualquer desvio de caráter, comete um pecado e normaliza aquele pecado, se afasta da fé, vai contra algum mandamento, pode ser um desvio eh, de relacionamento, de sexualidade, de achar que a igreja está errada em alguma coisa, ou, como eu falei, um desvio de caráter. Vou dar um exemplo. O meu avô, vou dar um exemplo aqui, né, de uma história qualquer. Ah, o avô roubou o vizinho. Isso vai contra os mandamentos, não é uma coisa que é uma imitação de Cristo, não é uma coisa cristã. Só que por ser o seu avô e você amar muito seu avô e ao mesmo tempo você não aceitar que a sua família peque ou esteja errada, você justifica e normaliza aquela atitude que não é bem assim. Não é pecado, não é bem assim, calma aí. E essa normalização abre portas para uma tentação maior ainda. Então, o que seria o demônio familiar? É um demônio que vai atrás de alguém da sua família para tentar aquela pessoa a cometer um pecado, a se afastar da fé. E não só ele leva aquela pessoa, mas ele planta uma sementinha na família inteira. Que se o seu avô fez isso, se a sua tia fez isso, se o seu pai fez isso, se a sua irmã fez isso, se você fez isso, será que a igreja está certa mesmo? Será que é tão ruim assim? Será que é tão errado? E é por isso que a gente começa a perceber que numa família, você começa a ver que os pecados se repetem, os vícios, os desvios de caráter, o normalizar situações que a igreja condena. Perceba, quando você observar na sua família ou até em colegas, amigos, pessoas próximas, às vezes uma coisa que se desvia da fé, da doutrina católica, acontece numa pessoa, também não vai meio que alastrando, que os filhos normalizaram, aí tipo assim, o pai fez aquilo, o filho 20 anos depois repetiu, os irmãos têm o mesmo vício, os primos concordam que aquilo, é exagero, todo mundo pode fazer aquilo. Você percebe um padrão de comportamento naquela família toda? Isso é a tal da hereditariedade. Mas essa hereditariedade, olha que interessante eu ler esse livreto hoje, depois de ler livros de neurociência e psicologia. Eles explicam que essa é a armadilha. Quando uma pessoa do seu convívio que você ama erra, você tem a necessidade de justificar aquela pessoa. Porque no nosso cérebro existe uma coisa chamada dissonância cognitiva. No nosso cérebro, se uma pessoa que você gosta e ama não é, se você gosta e ama aquela pessoa não pode ser a vilã da história, ela não pode estar errada, porque senão você acha, o nosso cérebro inconscientemente acha uma desculpa para aquela pessoa, seja um familiar, um amigo, uma pessoa que você gosta, às vezes até uma celebridade. Isso vai fazer sentido, né? Quando você vai parar pra pensar numa celebridade que tu defendeu sem que realmente você passou um pano para ela. Quando você passa um pano para um tio, para um avô, para uma irmã, para um melhor amigo, para um conhecido que tu gosta muito, para uma celebridade, quando você passa pano, você justifica algo que está errado, é porque o teu cérebro inconscientemente não aceita que você esteja errado por gostar daquela pessoa. E o nosso cérebro tem uma dificuldade em separar a pessoa das suas ações. Então, o que que acontece? Quando uma pessoa erra ou comete um pecado, essa pessoa é instintivamente justificada na sua cabeça. A não ser que você seja uma pessoa de muita oração, que sempre se confesse, faça exame de consciência, busque a missa e Jesus Eucarístico, mas mesmo assim, nem por isso a gente está completamente blindado, né? A gente tem que ter humildade de saber que a gente erra mesmo assim. Agora você veja como nos anos 80, principalmente, teve um boom de livretos e toda uma vertente católica sobre maldições hereditárias, a hereditariedade das fraquezas. E hoje eu posso trazer esse livreto com luz na ciência, na neurociência e na psicologia,
com uma reflexão muito interessante, tá? Então, o que seria o demônio familiar? O demônio familiar é um demônio que tenta tentar uma pessoa da sua família a cair em tentação e pecar, mas ele pode dar outros frutos na sua família ou de pessoas próximas, que é você sem querer se enfraquecer ali, cair em uma tentação de justificar e normalizar o pecado do outro. Ah, fulano traiu, fulano caiu no vício, em vez de eu rezar por ele, eu normalizei. Fulano comete tal erro, tem um desvio de caráter, se afastou da igreja, renuncia a Jesus eucarístico, acha que não precisa se confessar pelo sacramento da confissão com o padre. Enfim, comete algum pecado, algum erro e ao invés de eu estar prestando atenção e rezar para aquela pessoa voltar ao eixo, porque ela errou, mesmo que eu ame essa pessoa, mesmo que eu goste dessa pessoa, mesmo que eu conviva com essa pessoa, ela errou. O que acontece? Você não reza por essa pessoa e você decide normalizar aquela atitude. E uma vez que você normaliza o se afastar da igreja, não precisa se confessar, não precisa ir na missa, normalizar uma falta da pessoa contra um mandamento, um pecado capital, você sem querer pode normalizar isso para outras pessoas e parar de rezar por elas, e você pode normalizar para você. Por isso, não é incomum você ver padrões de comportamento numa família. Poxa, fulano tem tal desvio de caráter, acha normal roubar. Os filhos roubam também, se acredita? Então, o pai roubou um sócio, os filhos roubam em loja, dão calote, eles não se importam com as outras pessoas, eles roubam na cara dura. O que pode ser é que o demônio familiar é, na verdade, a semente que ele plantou. Ele conseguiu uma pessoa do convívio pecando e ele conseguiu que todo o resto, como um mecanismo de defesa da neurociência e da psicologia, que normalizasse aquela conduta. Normalizando, você pode, no mínimo, normalizar, não rezar por aquela pessoa, não achar mais que a pessoa está indo para o lugar errado, mas também você pode normalizar num ponto que você começa a repetir aquele comportamento. E qual é um exercício que eu te convido sobre isso? Eu quero que você pegue um caderninho, um bloco de notas e você anote, você veja ali os mandamentos, os 10 mandamentos da Bíblia, os 5 mandamentos da igreja, os 7 pecados capitais, enfim, pegue aquelas perguntas que a gente sempre se faz no exame de consciência para confissão, certo? E aí eu quero que você anote não só as suas falhas como um exame de consciência, né, os seus pecados, as suas fraquezas, mas eu quero que você anote o que pode ter acontecido na sua família que vocês normalizaram. Algum pecado capital, algum pecado que vai contra os mandamentos da igreja e os da Bíblia. E eu quero que você veja, olha, meu avô fez isso, meu tio fez isso, meu irmão, meus pais, eu faço isso. Você não vai confessar para o padre o pecado dos outros. Não vai, eu não estou falando isso. Mas eu quero que com esse bloquinho de notas você perceba onde está o demônio familiar, o pecado normalizado na família de vocês. Na família, ou até pelo convívio com amigos, acompanhar celebridades e normalizar certas coisas. E eu quero que você veja quais são essas portas de entrada. E você não vai na tua próxima confissão e nas suas confissões frequentes não só fazer teu exame de consciência, mas eu quero que você analise como que você, não o outro, você não vai confessar o pecado dos outros. Você vai fazer uma análise de como você pode ter normalizado aquele pecado ou comportamento como porta de entrada dos outros. Ah, quer dizer que então na próxima confissão, em todas as confissões, eu vou falar que meu tio fez tal coisa, que meu irmão fez tal coisa, que minha avó fez tal coisa? Não, você não vai confessar o pecado dos outros. Dentro do teu exame de consciência, você vai adicionar o que você pode ter normalizado por conta da sua família, dos seus amigos, de celebridades que você acompanha. Você não vai citá-los pro padre.
Você vai falar: "Padre, perdão porque eu pequei", além de todo o teu exame de consciência padrão da Igreja Católica, você vai falar: "Padre, eu acho que durante a minha vida eu normalizei roubar as pessoas, eu normalizei mentir em tal e tal situação". Você não vai entrar em detalhe e começar a falar do pecado dos outros, da vida pessoal dos outros. Você vai falar para o padre o que você pode estar plantando na tua alma. Olha, padre, eu posso ter normalizado o adultério, o divórcio, eu posso ter normalizado tal desvio de caráter. Não importa por quê, o padre não precisa saber por que você normalizou. Mas você pode falar: eu posso estar abrindo portas para o pecado, porque na minha vida eu posso ter normalizado e justificado esse tipo de atitude. Entendeu? E como a gente vai se libertar dessa normalização do que é errado, que pode ter acontecido na nossa vida? Nós vamos fazer parte do nosso exame de consciência, perceber padrões de comportamento da nossa família e coisas que a gente sem querer normalizou. E de novo, converse com o seu confessor, faça isso na sua confissão também, além da confissão padrão, fale: "Padre, eu acho que normalizei ao longo da minha vida e justifiquei esse tipo de pecado, esse tipo de desvio de caráter que a igreja condena". Você não vai ficar falando da vida dos outros para o padre. Você não vai falar: "Porque o meu vô roubou". Não, você não vai falar isso. Você só vai falar: "Olha, eu acho que em algum momento da minha vida eu posso ter normalizado e justificado o roubo, o adultério, eu posso ter justificado a falta de caridade, eu posso ter justificado tal e tal erro, tal e tal vício". Você não vai ficar falando por quê, você sabe por quê e você vai rezar por toda a sua família. Além de se unir aos sacramentos da igreja, principalmente da confissão e da Eucaristia, somos convidados a rezar o Salmo 50 e eu vou trazer orações específicas para cada situação da tua vida, junto com essa explicação inicial. Vamos lá para o Salmo 50. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Lavai-me totalmente da minha falta e purificai-me de meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade. Diante de mim está sempre o meu pecado. Só contra vós pequei, o que é mal fiz diante de vós. Vossa sentença assim se manifesta justa, e reto o vosso julgamento. Eis que nasci na culpa, minha mãe concedeu-me no pecado. Não obstante, há mais a sinceridade de coração. Infundi-me, pois, a sabedoria no mais íntimo de mim. Aspergi-me com um ramo de hisope e ficarei puro. Lavai-me e me tornarei mais branco do que a neve. Fazei-me ouvir uma palavra de gozo e de alegria, para que exultem os ossos que triturastes. Dos meus pecados desviei os olhos, e minhas culpas todas apagai. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro, e renovai-me o espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis, e nem me priveis de vosso Santo Espírito. Restituí-me a alegria da salvação, e sustentai-me com uma vontade generosa. Então aos maus ensinarei vossos caminhos, e voltarão a vós os pecadores. Deus, ó Deus meu Salvador, livrai-me da pena desse sangue derramado, e a vossa misericórdia a minha língua exaltará. Senhor, abri meus lábios, a fim de que minha boca anuncie vossos louvores. Vós não vos aplacais com sacrifícios rituais, e se eu vos ofertasse um sacrifício, não o aceitareis. Meu sacrifício ao Senhor é um espírito contrito, um coração arrependido e humilhado. Ó Deus, que não haveis de desprezar. Senhor, pela vossa bondade, tratai Sião com benevolência. Reconstruí os muros de Jerusalém. Então aceitareis os sacrifícios prescritos, as oferendas e os holocaustos, e sobre vosso altar vítimas vos serão oferecidas. Oração de proteção inicial contra os espíritos expulsos, ou seja, esses demônios
que estavam fazendo casa, moradia na nossa família por uma normalização que a gente acabou caindo, né? Essa é uma tentação, a gente normalizar pelo comportamento do outro algo que a igreja e o próprio Jesus Cristo diz que não está certo. Senhor Jesus, nós nos colocamos agora debaixo de vossa proteção e da intercessão da Virgem Maria. Cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue sob as vossas ordens. Sejam-nos enviados o vosso glorioso arcanjo e príncipe da milícia celeste São Miguel, e seus anjos guerreiros para nos defender de Satanás e seus seguidores. Protegei também os nossos familiares, amigos, os animais, todos os nossos bens materiais, os nossos lares, nossos trabalhos, enfim, todos os nossos entes queridos, bens espirituais e temporais. Não permita que o inimigo, fugindo de nossas vidas, diante de vossa presença, lance sobre qualquer um de nós ou de alguém mais suas setas e dardos mortíferos. Não permita que o maligno deixe seus laços armados para nos aprisionar, nem suas armadilhas para nos capturar. Não permita que sejamos por ele enganados. Fortificai-nos para resistirmos às suas mentiras e seduções, e que o Espírito Santo derrame sobre nós os dons necessários para a guerra espiritual. Senhor Jesus, fazei-nos vigilantes, fortes, corajosos e incansáveis sentinelas. Amém. Devo renunciar e expulsar de mim uma série de pecados, mesmo que eu não os tenha cometido, mas convivi, herdei, achei normal e me contaminei. Aí traz o Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos dirijais aos espíritas, nem aos adivinhos, não os consulteis, para que não sejais contaminados por eles. Eu sou o Senhor teu Deus. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio e expulso de mim a Satanás, autor de todo mal, do pecado e engano, e pai de toda mentira. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de impaciência e de raiva, de ressentimento, de mágoa, de tensão nervosa e agressividade, todo espírito temerário e de presunção, de ira e ódio, de fofoca, de mentira, de calúnia, de mau gênio, de mau humor, de amor próprio e de interesse próprio. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de desânimo, de tristeza, de melancolia, de solidão, de abandono, de rejeição, de histeria e de pensamento de suicídio. Todo espírito de homicídio, feminicídio e infanticídio, de fracasso, de frustração, de desconfiança do amor de Deus e do próximo, de autorrejeição e autocondenação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de perseguição, acusação, insônia, pavor, desespero e cobrança, todo espírito de trevas, de vanglória e todo demônio doméstico, todo espírito de timidez, insegurança, de carência afetiva, de deboche, de críticas, de sedução, todo espírito de dominação e de incompreensão. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de medo a Satanás, medo das pessoas,
de animais e das coisas, medo do futuro, medo de doença, medo de morte, medo de altura, medo do escuro, medo de acidente, de assalto, medo de perder a imagem de prestígio, medo de falar em público, medo de testemunhar o evangelho, medo da perda de um familiar e medo da condenação eterna. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de complexo e autopiedade, de angústia e de preocupação, de traumas, de doenças e de revolta, revolta contra Deus, contra a sociedade, contra meus irmãos, contra mim mesma. Todo espírito de falta de aceitação de minhas limitações e limitações do meu irmão, todo espírito de desequilíbrio emocional, físico, psíquico, mental, social, espiritual, de autodestruição e não aceitação de mim mesmo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de vingança, todo desejo de fracasso e morte do meu irmão, todo espírito de injustiça e exploração da pessoa humana, todo espírito de avareza, de apego ao dinheiro, de apego às coisas, de apego às pessoas, de apego à carne, todo espírito de maldade e de malícia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de gula e de fome, de droga, de fumo, todo espírito de alcoolismo e embriaguez, de sacrilégio, de reclamação, de exigência, de ociosidade, de omissão, todo espírito de ciúme, de inveja, de preguiça, de hipocrisia, de fingimento, de falsidade e de adulação. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de palavrão, de pornografia e piada, de sexo desenfreado, de luxúria, de brilho e de vaidade, de masturbação, de fornicação, de prostituição, de adultério, de desvio de sexualidade, de orgia, de boemia, de bigamia, todo espírito de aborto, de sexo livre, de relações matrimoniais, todo espírito de abuso, de desamor, de morte e de guerra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de autossuficiência e de egoísmo, de vaidade, de orgulho e de status mania. Todo espírito de furto, de roubo e de fraude, todo espírito de materialismo, de consumismo, de ambição e de poder. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, por vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim todo espírito de superstição, objetos supersticiosos, de descrença, de dúvida e de confusão religiosa, de horóscopo, de sortista, de cartomante, de sessão espírita, todo o espírito de controle da mente, pirâmide, Seixo Noé, de Rosa Cruz, budismo, paganismo, esoterismo, ocultismo, todo espírito de escravidão, impureza, abominação e de falsa doutrina, toda a prática de ocultismo, de bruxaria, de azares, de espiritismo, de jogos e de cartas de baralho. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo vosso sangue derramado, pelas vossas 5 chagas, pelo vosso poder infinito, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, eu renuncio e expulso de mim
toda a linha de espiritismo e espíritos guias, todo espírito de candomblé, de saravá, de despacho, de umbanda, simbanda, de macumba, todas essas vertentes, todo espírito de preto velho, de Exu, de pombagira, de adivinhação, de invocação dos mortos, que é a necromancia, de espírito de yoga, filosofias vãs, de danças diabólicas, de danças que levam a uma mensagem subliminar e a uso de termos, linguajar que eu não conheço direito, tudo que parece não levar a Deus, tudo que parece normalizar o que vai contra a igreja e nós, sem querer, achamos que não faz mal e consumindo esse conteúdo, normalizando o que não devemos. A hipnose, todo espírito genético de enfermidades e de fantasias de meus familiares, tudo que eu normalizei e não podia ter normalizado em nome de Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Foram 12 orações de libertação aqui, além da oração de proteção inicial e do Salmo 50. Então, é interessante ler esse livreto hoje, quando eu li livros de neurociência e psicologia. O demônio familiar faz parte da Igreja Católica entender que existe o diabo, existem os espíritos do mal, os demônios, e esses demônios, eles vão tentar a gente, assim como o próprio diabo tentou Jesus Cristo 40 dias no deserto. Então, isso está na Bíblia. Nós seremos tentados, mas não podemos cair no pecado. E é muito interessante ver pela perspectiva da neurociência e da psicologia que o que na década de 80 se chamou de maldição hereditária ou hereditariedade do pecado, não é que nós vamos pagar o pecado do nosso pai, do nosso avô, do nosso tataravô. Mas se percebeu a armadilha, e eu quero que você reflita quando você tiver um momento de paz, calma, reza o Salmo 50, reza iluminação para o Espírito Santo, reza para o Santo Anjo, para Ave Maria, Pai Nosso, e você anota tudo que vai contra os mandamentos da igreja, tudo que te afastou da igreja ou afastou alguém da tua família, do teu convívio, até uma celebridade que você acompanha e justifica. E repara, será que eu, vendo esse comportamento, eu não normalizei na minha cabeça? E eu não acho que é pecado, eu acho que é exagero da igreja, eu normalizei, vida que segue. Percebe? É sobre isso essa hereditariedade. É um truque da nossa mente que o próprio demônio usa, que a gente normaliza o erro do próximo e daqui a pouco a gente está repetindo o erro, ou a gente já acha que é exagero, não vou confessar e a gente se afasta de tudo. Então, na próxima confissão, e sim, vamos atrás do sacramento da confissão, pelo menos a cada 2, 3 meses, é importante, os padres exorcistas falam muito disso. No teu próximo exame de consciência, não só faça o exame de consciência padrão, mas faça essa reflexão, pede iluminação para o Espírito Santo, pede para Nossa Senhora te cobrir com o teu manto para você enxergar com clareza as coisas. Anota todos os desvios de caráter e pecados que a tua família, os teus amigos e as celebridades até que você acompanha fazem e que você normalizou aquilo. Eu normalizei o divórcio, o adultério, o roubo, eu normalizei e em outras vertentes não acreditar em Jesus Cristo como Salvador, eu normalizei não confessar, eu normalizei não ir na missa, eu normalizei isso e aquilo. E você na sua confissão você fala, padre, eu acho que durante a minha vida eu posso ter justificado e normalizado tal pecado capital, tal pecado contra tal mandamento, eu não rezei o suficiente pelas pessoas e por mim mesma nesse sentido. Você não vai sair fofocando da vida dos outros, nem confessando o pecado dos outros, que a gente não faz isso. Mas você entendeu que eu tô te chamando para uma reflexão? Talvez a nossa hereditariedade e problemas e pecados e padrões de comportamento que se repetem na família seja uma questão científica, de neurociência e psicologia, mas que o inferno está se aproveitando e você vai se libertar a partir de hoje. Deus seja louvado, tenha uma ótima confissão e uma ótima Santa Missa. E reze
por você, pela toda a sua árvore genealógica e pela sua família. Que esse pecado, essas fraquezas não tenham mais força na tua família, em nome do sangue precioso de Jesus. Amém.